Porque a liderança pode te fazer crescer na vida e crescer na carreira. Esse é o tema de hoje. E olha, deixa eu falar para você. É muito importante você, como líder, ou futuro líder, entender o que faz a liderança inspiradora ser tão especial, não é? Por que ela gera tantos resultados, diferentemente das outras lideranças ou dos outros modelos de liderança? Então, uma coisa interessante, antes de eu te explicar por que a liderança inspiradora ela tem a capacidade, tem um potencial de fazer você crescer na sua carreira e na sua jornada, eu vou te explicar a diferença entre método e estilo, tá? As outras lideranças, elas são estilos de liderança. Então, por exemplo, a liderança servidora, liderança autocrática, né? A liderança servidora, ela pega muito no viés de servir, de colaborar, de apoiar, de ajudar, de servir propriamente dito, né? Na autenticidade da palavra serviço, né? A liderança autocrática, ela tem a ver com comando e controle, com dar ordens, né? A liderança coach, voltada em fazer perguntas, fazer as pessoas chegarem às conclusões, organizar um mapa para chegar num ponto B ou num ponto desejado, trazendo para você mesmo, você chegando às suas próprias conclusões, o líder que faz bem as perguntas, né? Liderança coach, liderança situacional, que é aquela liderança que ela tá ali observando muito a característica da maturidade da equipe. O quanto que essa equipe é madura, o quanto que essa equipe é menos madura, o quanto que essa equipe ela sabe lidar com situações diferentes. E o líder, ele, dependendo da situação e dependendo da maturidade da equipe, ele consegue atuar de um jeito alinhado com essa necessidade. Há quem diga que esse estilo de liderança é o mais interessante. Mas deixa eu falar para você, seja liderança situacional, autocrática, democrática, servidora, coach, a liderança afetiva, né, que é a liderança mais voltada para entender a inteligência emocional das pessoas, o timing das pessoas, a alma das pessoas, enfim. Tudo isso são estilos de liderança. Mas o que eu quero dizer é que a liderança inspiradora ela não é um estilo como esses que a gente aprende nos livros da faculdade ou até mesmo em cursos de liderança por aí. A liderança inspiradora ela é metodológica. Significa dizer que ela é aplicada dentro de um método. Ela não é um estilo que você escolhe ou um estilo que você tem porque você fez uma análise comportamental e nessa análise comportamental você descobriu que o seu perfil dominante era esse ou era aquele, ou que você era mais sanguíneo, ou que você era mais fleumático, ou que você era mais parcimonioso, tinha mais cautela, era uma pessoa mais introvertida ou extrovertida. Independente do método que você utilizou, fazer a sua análise comportamental, se você escolher um estilo de liderança baseado nessa análise, ou você descobrir que você é mais assim ou mais assado, ou mais de um jeito ou mais de outro, você está percebendo aí que você está escolhendo um estilo, mesmo você tendo um estilo predominante. O que eu digo para você é que quando se tem um método para seguir na liderança, você, independente do estilo de liderança, você consegue aplicar o método. Então, ó, a liderança inspiradora, ela não depende do estilo de liderança, de nenhum estilo de liderança, né? A liderança inspiradora, ela não tem ligação direta com a sua personalidade ou uma ligação direta com o seu comportamento. A liderança inspiradora, ela é metodológica. Então, se você é uma pessoa mais agressiva no falar, ou digo mais assertiva, mais firme, se você usar a liderança inspiradora, vai funcionar. Se você é uma pessoa mais sábia, parcimoniosa, mais tranquila, você usar a liderança inspiradora, também
vai funcionar para você, tá? Se você tem um estilo mais voltado, não é, para fazer perguntas, fazer as pessoas chegarem às suas próprias conclusões, se você tem esse viés, então você, de fato, pode usar também a liderança inspiradora. O que eu quero dizer é que você não precisa se preocupar com exatamente quem você é, com o teu comportamento ou com o estilo de liderança que você vai adotar. Porque se você inspirar de uma maneira estratégica e metodológica, você alcançará os resultados. E é essa liderança inspiradora que tem ferramentas dentro dela que faz você ser desejado, ser valorizado, ser cotado para uma promoção, você ser promovido, ganhar mais, você ser reconhecido, você ser alguém respeitado, tá? Então, isso é muito importante. Você ser alguém que, quando fala, as pessoas escutam. Porque a ferramenta da liderança inspiradora, dentro dela tem artifícios para você alcançar esses resultados de credibilidade, de autoridade, de respeitabilidade. Então, Rodrigo, eu quero ser um futuro líder, eu estou galgando um cargo de liderança. Então, deixa eu falar para você, vai ser muito importante você aprender liderança inspiradora, tá? Rodrigo, eu quero ser só um líder melhor. Então, não tem problema, se você quer ser um líder melhor, qualquer coisa para você vai servir, tá? Porque para quem quer melhorar, qualquer coisa serve. Agora, para quem quer transformar a sua vida, é de fato importante investir em uma liderança e que seja uma liderança que inspira. Então, faça isso observando o detalhe da liderança. Rodrigo, então o que é então o método que você diz? Por que a liderança inspiradora ela não é um estilo e é um método? Vamos lá. Qual a diferença? Estilo de liderança, ele não resiste ao dia a dia. Ele não resiste ao campo de batalha, aos pepinos que você tem que descascar todo dia, aos abacaxis que você tem que descascar, às bombas que chegam no teu colo. Então, quando acontece a realidade, o dia a dia, você percebe que estilo de liderança não vai sobreviver às guerras da maratona da liderança. Nos primeiros conflitos, nos primeiros desafios que você tiver, os estilos de liderança vão ser muito frágeis para te ajudar, tá? Então, todas as vezes que eu escolhi, na minha jornada trabalhando em multinacionais do ramo de energia, do ramo de engenharia, multinacionais do ramo do petróleo, lidar com gente, eu escolhi um estilo de liderança, do primeiro obstáculo que eu tive que mudar, porque não funcionava. Então, o estilo de liderança, ele funciona para um determinado momento, para um determinado setor, para uma determinada linha. Por isso que os estilos de liderança, ao longo da história, eles funcionaram como algumas modinhas, né? Algumas modinhas. E aí, sempre que haviam obstáculos, as empresas mudavam essa moda, porque viam que não funcionava, aí mudava para outra moda ou para outro estilo. Então, a gente teve uma época da moda da liderança servidora, né? Talvez você lembre, talvez não, mas tem um livro chamado O Monge Executivo. O Monge Executivo é o livro do James Hunter, né? Que conta a história de um monge, de um executivo que precisava de trabalhar os seus aspectos comportamentais para aprender a lidar com gente. E aí ele ficou um tempo num mosteiro, alguma coisa assim, e ele aprendeu muito com esse monge a arte de servir, né? E esse livro virou livro de cabeceira de muita gente. Muitas empresas investiram fortunas em treinamentos, palestras, capacitações, enfim, falando justamente desse aspecto da liderança servidora. E deixa eu falar para você, a maior preocupação que a gente tem hoje é em não se apegar a esses estilos de liderança que na primeira batalha eles vão embora.
Então, houve essa moda da liderança servidora. Daí as empresas, o mundo corporativo, viu que aquilo não estava alinhado com as realidades que se tinha. Daí, então, surgiu a moda da liderança democrática, né? Democrática, acordos, né? Reuniões, acordos e tudo mais. As empresas investiram na liderança democrática. Depois teve uma época da liderança situacional. A liderança situacional ela foi cunhada por um estudioso chamado Ken Blanchard. O Ken Blanchard estudou nas suas pesquisas, nas suas teses, né, o grau de maturidade da equipe. Dividiu em 4 quadrantes. Quadrante M1, M2, M3, M4, que ele falava, maturidade 1, 2, 3 e 4. E foi dando uma escala para isso. Desde os funcionários, os colaboradores que tinham menos maturidade, aqueles que têm mais maturidade para executar uma determinada ação. Maturidade você pode traduzir como proficiência ou habilidade, domínio daquilo que está fazendo. Então, aqueles que tinham menos habilidade, você delegava menos. Aqueles que tinham mais habilidades, delegava mais. E você ia, dependendo da situação, delegando mais ou menos para uns ou para outros. Mas, depois dessa moda da liderança situacional, foi visto que não funcionava muito bem na realidade que o mundo vivia. Isso há 10 anos atrás. Depois começou a moda da liderança coach, né? Todo mundo agora tem que ser líder coach. E muitas empresas entraram nessa linha e só contratava líder que tivesse, por exemplo, curso de coach, né? Líder coach, né? Então, mais uma moda. E você pegou, as empresas descobriram que essa moda também não funcionava. Por quê? Porque 80% dos casos de rotina operacional não dava para ser resolvido com coach. Por quê? No modo coach, com as ferramentas coach. Apesar de serem muito boas as ferramentas e funcionarem, mas a liderança coach ela tem uma premissa, que é levar a pessoa para um ponto B. Outra premissa, levar ela a chegar às suas próprias conclusões. Outra premissa, um passo a passo. Outra premissa, fazer perguntas para encontrar as melhores respostas. Então, são premissas que no ambiente corporativo nem sempre dá tempo de executar. Então, foi visto que com as mudanças muito rápidas que as empresas viviam, né? O que acontece? Você ter a liderança coach como pilar fundamental dos seus líderes atrasava muito alguns processos. Então as empresas foram vendo que dava para abandonar aí a liderança coach e seguir para o outro lado, para outro caminho. Então foram modas. Por que modas? Porque são estilos. Toda vez que uma empresa ou um líder escolhe um estilo, ele tem que mudar depois. Agora, a diferença disso para um método é que um método ele resiste ao campo de batalha. O método ele pode ser melhorado, ele pode ser aperfeiçoado, mas a estrutura dele, clássica, resiste ao campo de batalha. Então, numa guerra, por exemplo, um exército, ele constrói uma metodologia de ação, um planejamento, uma metodologia de ação. E a coluna desse... Você pode lapidar esse planejamento, organizar mais aqui ou menos ali, mas a estrutura base é a mesma. Então, toda guerra funciona assim. Então, na guerra do mundo corporativo, das dinâmicas, das necessidades, das demandas do ambiente corporativo, o líder tem que ter método, tá? O método vai sustentar ele a longo prazo. E é justamente porque sustenta a longo prazo que faz você ser mais valorizado, que faz você ser mais reconhecido. Então, por que a liderança inspiradora faz você crescer na vida? Ser promovido, ser uma referência. Primeiro porque ele é um método. E esse método ele tem a capacidade de, a longo prazo, a curto, médio e longo prazo, fazer você ser sustentável. Não ser como alguém que é volúvel ou que a qualquer intempérie, qualquer dificuldade, você fica
desequilibrado ou desequilibrada. Então vamos lá. Uma equipe desmotivada, o método sustenta você. Vamos lá. Uma pressão por resultado, o método funciona, ajuda você. Ser inspirador ajuda você a se sustentar, tá? A pressão por meta, ser inspirador ajuda você a passar por essa dificuldade, por essa pressão. Equipe vaidosa, competitividade excessiva na equipe, equipe procrastinadora, equipe que não tem foco. A liderança inspiradora com o método ajuda você. Você não é valorizado, você não é reconhecido, você não é visto como alguém interessante e importante. Então o método ajuda você a ser inspirador e ser alguém como referência. Então, ter método é fundamental. E a única liderança hoje que traz para você essa possibilidade não é nenhum desses estilos de liderança que você vê por aí. Liderança transformacional, liderança situacional, liderança democrática, liderança afetiva, liderança coach, liderança servidora. Não, não. É ter método. E a única que possibilita ter método é a que inspira. Por quê? Porque inspirar na origem da palavra, inspirar, segundo o dicionário, significa colocar ar para dentro, tá? Inspirar no original é colocar ar para dentro, oxigenar, gerar vida. Quando você tem oxigênio, você tem vida. Então, quando você oxigena, você coloca ar para dentro. Uma equipe, uma empresa que ela tem vida, que ela tem, de fato, oxigênio, é aquela que os líderes são inspiradores. Eles colocam oxigênio nas pessoas. Logo, a empresa se torna uma empresa oxigenada, né? Então, e se o método tem essa premissa de oxigenar as pessoas, oxigenar a equipe, oxigenar o time, acabou. É sucesso na certa. Então, pensa nisso. A coisa mais importante é você buscar esse método. E ele te leva a uma promoção, a essa valorização e esse reconhecimento. Por quê? Porque por mais que você queira, veja bem, por mais que você queira ter uma equipe bacana, ter uma equipe focada, ter uma equipe que dá resultado, ter uma equipe alinhada com os objetivos, ter uma equipe muito bem sinergeticamente entrosada, né, com cooperação, com sinergia, mas que você queira isso, você também quer o outro lado, que é o lado de você colher os frutos. E quais são os frutos que você colhe quando você alcança esse resultado? Primeiro, que você deseja promoção, reconhecimento, valorização, salário, prestígio e valorização, né? Todo mundo deseja isso. Você também é de carne e osso. A tua equipe quer isso. Você quer isso. Todos nós queremos isso, né? Atenção, reconhecimento, valorização, promoção, referência. Então, ser desejado. Então, tudo isso você alcança quando você constrói a metodologia e aplica a metodologia da liderança inspiradora. Agora, o que faz a liderança inspiradora te ajudar, além do método? O que faz a liderança inspiradora te ajudar, além do método, é um princípio natural que nós temos na nossa mente, que é o desejo de estar perto de quem é importante. O desejo de reconhecer quem é importante. O desejo de valorizar quem é importante. O desejo de estar interagindo com quem é poderoso. A nossa mente, ela veio com esse chip, tá? De nós queremos valorizar quem é mais... Preste atenção se não é. O que chama mais atenção para você? Uma loja de bairro, uma lojinha de bairro, uma vitrine especial, toda sofisticada de uma loja de luxo? O que você tende a valorizar mais? Você vai achar mais caro um sapato de uma loja de bairro, simples,
Ou você vai acreditar que pode ser mais caro um sapato que está numa vitrine de uma loja de marca, de luxo? Qual é a sua tendência? Eu não quero dizer que uma é melhor do que a outra. Eu quero falar aqui sobre aquilo que leva você a interpretar que tem mais valor, né? O que tem mais valor? Um carro de uma concessionária numa rua mais ou menos, ou carro em uma concessionária de luxo? O que você tende a valorizar mais? Entendeu? Então o que acontece? O ser humano ele gosta de estar perto de gente que aparentemente, pode até não ser, mas que aparentemente é alguém importante, interessante. Se fosse assim, não existia autógrafo. Se fosse assim, quando a gente encontrasse alguém que a gente gosta no esporte, na política, na religião, na televisão, na mídia, a gente não gostaria de fazer uma selfie, bater uma foto e postar nas redes sociais. O que é isso? É o desejo que o ser humano tem de reconhecer e valorizar, o prazer que ele tem de reconhecer e valorizar quem é inspirador. Quando você é alguém inspirador, quando você aprende isso, as pessoas têm o desejo de estarem ao teu lado. Têm o desejo de te ouvir. Têm o desejo de te valorizar. Ok? Então, esse é o segundo motivo que faz um líder inspirador ele ser mais promovido, mais escolhido, mais reconhecido, mais aplaudido, mais valorizado. Porque ele passa a ideia midiática, além de ser, é claro, mas ele passa a ideia de parecer ser alguém mais importante e interessante para quem está perto dele. E todo mundo gosta de estar perto de pessoas interessantes, não é verdade? Pessoas importantes. Então, a liderança o método da liderança inspiradora gera esse fenômeno de você ser alguém tão interessante, inspirador, que quando você fala, as pessoas te escutam. Quando as pessoas querem valorizar alguém, elas olham para você. Quando elas querem reconhecer alguém, elas colocam você no primeiro lugar da fila. Compreendeu? Então, é justamente isso que produz a liderança inspiradora. Método e o gatilho mental de ser importante. Cada vez mais, com esse mundo cheio de mudanças, com esse mundo cheio de transformações, com esse mundo cheio de demandas, necessidades, conflitos, as pessoas com ego, as pessoas com muita competição interna, todo mundo querendo um lugar ao sol, querendo brilhar. O líder precisa ser inspirador para organizar esse mapa na vida das pessoas. Então é fundamental que você estude liderança inspiradora, que você seja um líder inspirador para alcançar os resultados que você quer, tanto para a tua equipe quanto para você. Porque o líder ele tem dois desejos principais. Um desejo principal para a equipe e um desejo principal para ele. Tá? Quais são os desejos que ele tem para a equipe? O líder ele quer que a equipe seja alinhada, focada, né? Tenha comunhão, trabalhadora, vista a camisa. O líder tem um monte de coisa que ele quer que a equipe seja, mas também ele tem um monte de coisa que ele quer ser, não é? Ele quer ser grande, ele quer ser importante, ele quer ser valorizado, ele quer ser respeitado, ele quer deixar um legado, ele quer ser visto como alguém que forma outros líderes. Então ele tem dois desejos, grandes, um da equipe e um para ele mesmo. E é a liderança inspiradora que dá a oportunidade desse líder alcançar esses dois desejos ao mesmo tempo. Tanto os desejos com a equipe, quanto os desejos com você mesmo, na sua vida, na sua jornada, na sua vida pessoal e na carreira. Então a liderança inspiradora, ela engloba tudo isso. Então, estude liderança inspiradora, aplique liderança inspiradora, que eu tenho certeza que os teus objetivos, os teus desejos como líder alcançarão aí as suas demandas, né? E você, de fato, vai gozar, vai ser feliz, realizando a vida de muita gente e principalmente a sua. E você vai crescer e você vai colher os frutos de ser um líder inspirador. Então, pensa nisso. Se tiver de escolher entre estilos de liderança e estudar método,
um método da liderança inspiradora, estude o método para ser um líder inspirador. Porque ele resiste ao campo de batalha, porque ele é a prova de tempestade e ele não vai fracassar com você nos primeiros obstáculos da sua carreira como líder. Seja o líder inspirador e valorizado e reconhecido que você merece. Alcance a promoção que você tanto deseja, sendo a inspiração para muita gente. E fazendo isso, eu tenho certeza que muita gente vai te agradecer. Muita gente vai olhar para você e dizer muito obrigado por você ser um líder inspirador ou uma líder inspiradora. Muito obrigado por você ser uma grande líder. Muito obrigado por você ser um grande líder. Você tem mudado a minha vida, você tem mudado a minha história. Muita gente vai agradecer a você pela sua decisão de ser um líder ou uma líder inspiradora. Pensa nisso. Usa o método, aplica o método e bola para frente. Sucesso para você.